Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre Susana Herculano Rose, Vida e Contribuições. Eu sou João Vinícius e nós somos do grupo 4 da disciplina de ACEN, ministrada pela professora Nívia Macedo, e nossas colegas que vai apresentar também é a Kaline Guedes, Keina Tardeles e a Sandiele Ferreira. Bem, resumidamente, Susana Herculano Rose é uma cientista reconhecida mundialmente por suas conquistas sobre a evolução do cérebro humano. Ela é brasileira, nascida no Rio de Janeiro e tem amplos estudos na área da neurociência especificamente. Então, nessa apresentação, nós vamos falar sobre a sua vida acadêmica, a sua formação, suas principais pesquisas que são muito interessantes e importantes para a área da ciência e falar sobre suas obras. Bem, Susana ela tem amplos trabalhos na área da divulgação científica. Também ela é graduada em biologia pela UFRG. Tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em neurociência. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, a sua formação, né, sua carreira de formação. E atualmente ela é uma professora universitária e já escreveu diversos artigos. São cerca de 50 artigos já publicados, vários livros, e também participou de programas de TV, como Fantástico. Ela também tem uma participação no TED Global, que nós vamos destrinchar ao longo da nossa apresentação. Bem, a Susana, ela em 1992, ela formou-se em Biologia, modalidade genética, pela UFRJ, lá no Rio de Janeiro. Em 95, ela teve a oportunidade de fazer o mestrado nos Estados Unidos. E após o seu mestrado, ela foi fazer seu doutorado lá na França, na Universidade de Pierre e Marie Curie. E foi lá, né, ela começou, né, desde a sua formação inicial focando na área da neurociência, sempre estudando o cérebro humano, sempre se perguntando, como por exemplo, uma das perguntas que ela fez é como nós quantificamos a quantidade de neurônios que nós temos no nosso cérebro, né? Além disso, também qual é a relação do neurônio com o tamanho dos nossos cérebros e quais conclusões que nós podemos tirar com a comparação com outros animais. Então ela começou a se perguntar isso e foi o que ela estudou desde a sua formação inicial. E aí em 99 ela fez seu pós-doutorado na Alemanha pelo Instituto Max Planck e, né, como eu havia dito, neurociência foi sua grande paixão e foi sua grande contribuição para a ciência. Então aqui está o látex dela, né, Susana Carvalho Herculano Rose, né? Então ela tem uma grande contribuição, né? Como eu falei, ela participa de divulgações científicas. Aqui diz que ela tem 6 livros, mas na verdade esse látex está desatualizado um pouquinho, porque hoje nós vamos falar sobre 8 livros que ela já tem. Então ela é neurocientista, é uma brasileira, né? A gente sabe das dificuldades como é fazer ciência no Brasil. Mesmo assim ela enfrentou as diversidades e conseguiu se destacar e muito bem na área da ciência. Bem, aqui estão algumas revistas que ela tem participação até hoje, né? Então, Folha de São Paulo, Piauí, Ciência Hoje das crianças, que ela faz divulgação científica para as crianças, e também a Science American, que é uma revista americana, que ela também tem uma grande contribuição. Não conseguimos falar de Susana Herculano Rose sem falar sobre a sua linha de pesquisa, que é a neurociência. Mas o que é a neurociência? A neurociência é a ciência que estuda o sistema nervoso como um todo. Estuda a formação, estuda o funcionamento, o desenvolvimento e a identidade daquele sistema nervoso, daquele cérebro. Então, formação no sentido de saber compreender
as estruturas, o que compõe o cérebro. Então, tronco encefálico, cerebelo, núcleos profundos, córtex. Então, essas estruturas e compreender o seu funcionamento através de sistemas sensoriais, motor e córtex. Sensorial no sentido de saber, de entender a localização espacial em que aquele indivíduo está sendo inserido. Entender, levantar hipóteses sobre aquela realidade para fazer imagens. Por exemplo, o sistema motor, ele é associado a esse sistema sensorial. Por quê? Porque para ele funcionar, é preciso que esse sistema sensorial ele monte imagens, hipóteses, e aí o sistema motor vai concretizar os movimentos através dessas imagens. E o córtex? O córtex, ele não é nem o sistema sensorial e nem o motor. Ele é o que torna o nosso sistema nervoso complexo. É o que faz a gente tomar decisão, é o que faz a gente negar, é o que faz a gente aceitar certas coisas. O córtex, ele começa a ficar desenvolvido a partir da adolescência. Então, a partir da adolescência é que acontece o sentido de negação, a afirmação. E desenvolvimento, no sentido de que o bebê, por exemplo, ele não nasce com o cérebro completamente formado. Ele é um cérebro que ainda precisa passar por diversas idades até que chegue, pelo menos, aos 12 anos de idade. E aí o cérebro vai estar um cérebro adulto. Mas aí, ele não é um cérebro completamente maduro. Ele vai ser maduro com o passar do tempo até que chegue realmente, até que o ser humano chegue realmente à fase adulta. E identidade? Identidade porque cada pessoa tem as suas vontades, as suas emoções, o seu jeito de ver a vida. Então, o cérebro faz de nós o que nós somos. Existe também essa associação da neurociência com a aprendizagem. Em que sentido? No sentido, por exemplo, do sistema de recompensa. O sistema de recompensa é o conjunto de estruturas que sinalizam para o cérebro algo que deu certo. Então, significa dizer que vai haver o aumento do funcionamento da área tegumentar ventral e do núcleo acumbente. Por quê? Porque o córtex pré-frontal ele vai receber uma notícia positiva, por exemplo. Ele recebe uma notícia positiva e, por meio dessa notícia positiva, ele vai mandar os hormônios da área tegumentar, vai mandar dopamina para os núcleos acumbentes. E assim acaba acontecendo esse sistema de recompensa. Por quê, de novo? Porque o córtex ele vai mandar, vai sinalizar para os hormônios, a dopamina, por exemplo, que é uma substância neuromoduladora. Essa dopamina vai acabar sendo despejada nos núcleos acumbentes. Aí vai tornar esse sentido aí, esse sistema de recompensa. E aí, diante disso, o cérebro ele é capaz de criar expectativas. Então, essas mensagens, essas sinalizações do sistema de recompensa vão ficar gravadas no cérebro. E aí também vem a motivação. A motivação porque é a questão de antecipar um resultado positivo. Você se sente motivado ao saber que vai haver algo de bom, de certo, de positivo. Vão haver oportunidades novas. E essa motivação leva à prática, e a prática leva à aprendizagem. O cérebro, ele é um órgão que gosta de novidade, que gosta de aprender. E essa motivação vai fazer com que o cérebro permita essa aprendizagem. Em relação às pesquisas de Susana, duas de suas descobertas principais são o método de contagem de neurônios em cérebros humanos e de outros animais e a relação entre a área e a espessura do córtex cerebral e o número de dobras em sua superfície. Ela participou 2 vezes do TED, em 2013, pela primeira vez, onde ela concedeu uma palestra que atualmente consta com mais de 700 mil visualizações no YouTube. E o tema da palestra é o que o cérebro humano tem de tão especial, que essa pergunta desencadeia praticamente toda a pesquisa que ela desenvolveu, voltada para o cérebro, para os neurônios, o número de neurônios. Em 2018, ela participou novamente com o tema Por que realmente precisamos ir à escola? E esse vídeo, essa palestra, tem mais de 28 mil visualizações no YouTube. Mas falando de suas descobertas revolucionárias, há 2 que mais se destacam. A primeira é que ela descobriu que o número médio de neurônios que nós temos em nossas massas encefálicas e que ele não é exatamente o que vinha sendo dito por aí, porém algo que anterior a isso que a leva a descobrir esse número médio de neurônios.
Acreditava-se que os cérebros dos mamíferos, né, fossem feitos de uma única forma, com o número de neurônios sempre proporcional ao tamanho do cérebro. Então, por exemplo, se dois cérebros de espécies distintas possuíssem o mesmo tamanho, então eles deveriam ter um número similar de neurônios. Então, e os neurônios, né, são unidades funcionais de processamento de informação do cérebro. Então, os donos desses cérebros acreditava-se que eles deveriam ter habilidades cognitivas semelhantes. Porém, isso não acontece, né? Porque o mamífero apresenta habilidades cognitivas de outro. E essa diversidade acontece e existe. Então, pensar que o cérebros de espécies diferentes eram feitos de um mesmo modo é um erro. E essa lógica sugere que quanto maior é o cérebro, maior deveria ser o número de neurônios e maior a capacidade cognitiva. Porém, ela, em suas pesquisas e estudos, ela deixa claro que o nosso cérebro não é o maior de todos. Porém, a nossa capacidade e habilidade cognitiva é muito grande comparado a outros mamíferos. E esse fato, o fato do nosso cérebro ser menor que outros, de outras espécies, mas apresentar alta habilidade cognitiva, explica alguns cientistas chamarem o nosso cérebro de especial. Porém, ela não concorda muito com esse termo. Ela acredita que o nosso cérebro é notável, mas não especial. E eu vou explicar o porquê. Essas crenças que alguns cientistas tinham a levaram a questionar por que as leis da evolução se aplicavam a todos os animais, menos a nós. E ela começou a pensar que o problema estivesse justamente nessa premissa, de que os cérebros eram feitos do mesmo modo. E aí ela levanta 3 hipóteses em que se voltam para isso, né? A primeira é que talvez dois cérebros do mesmo tamanho pudessem ser diferentes, formados de maneira diferente, com um número diferente de neurônios. E a segunda hipótese, né, é que um cérebro grande não tivesse mais neurônios do que um de um tamanho mais modesto. E a última é de que talvez o cérebro humano apresentasse mais neurônios do que outros, independente do tamanho, especialmente quando se fala do córtex cerebral. E oriundo dessas hipóteses, ela levanta uma questão, que é quantos neurônios o cérebro tem. E aí acreditava-se que o cérebro humano possuía 100 bilhões de neurônios. Porém, em nenhuma literatura isso é confirmado. Então, a partir disso, ela consegue criar o seu próprio método para contar as células no cérebro. E ela chama isso de uma sopa. Ela diz que faz uma sopa de cérebro. E como esse método funciona, né? O método consiste na seguinte forma. É usado um cérebro ou parte de um cérebro e esse cérebro é dissolvido em detergente que destrói as membranas celulares, mantendo os seus núcleos intactos. E a partir disso é possível obter uma suspensão de núcleos livres. E por se tornar uma sopa, como ela fala, né, esse líquido, é possível agitar esse líquido, fazendo com que os núcleos se distribuam homogeneamente. E aí, pegando 4 ou 5 amostras desse líquido e observando eles no microscópio, é possível contar os núcleos e determinar o número de células do cérebro. Esse método, todo esse passo a passo que esse método sugere, é utilizado para contar os neurônios de diferentes espécies, não só os do nosso cérebro, levando à conclusão de que os cérebros, de forma geral, não são construídos de uma mesma forma como acreditava-se anteriormente. Então, ela quebra essa ideia de que os cérebros possuem uma única forma
de ser construído e quebra a ideia de que nós possuímos 100 bilhões de neurônios. Então, com um método só, ela consegue destruir duas hipóteses, duas teorias que alguns cientistas acreditavam e propagavam. Ao realizar esse método, ela descobriu que nós temos 86 bilhões de neurônios e 16 deles estão no córtex cerebral. E esse número, essa quantidade de neurônios no nosso córtex, associado à nossa capacidade de consciência, raciocínio lógico e abstrato, explica a nossa capacidade de habilidade cognitiva. Com isso, ela fala que o nosso cérebro é notável, mas não especial quanto ao número de neurônios. É só um cérebro grande de primata que possui vários neurônios e que nos possibilita essas habilidades cognitivas. A segunda descoberta que ela realiza se relaciona com a energia que o nosso cérebro consome. Estudos mostraram que o cérebro consome quase tanta energia quanto deveria, ou seja, ele gasta muita energia porque possui muitos neurônios. E ela explica que nós somos primatas com muito mais neurônios para o nosso tamanho do que outros animais. Ela faz uma comparação de outros primatas conosco e fala que o nosso cérebro, comparado a esses outros primatas, é muito maior. E ela diz que isso acontece talvez por não dispormos de energia para um corpo grande e um número alto de neurônios. Ela explica que é possível ter um dos dois, ou ter um corpo grande ou ter um número alto de neurônios. E ela fala que os primatas, eles têm um corpo grande, mas o número de neurônios que eles possuem é baixo, porque esses neurônios consomem energia. O nosso cérebro, ele pesa apenas 2% do nosso corpo, mas ele consome 25% de toda a nossa energia diária. Então, os primatas, eles têm um corpo maior, porém, os cérebros deles são menores, justamente para que eles não percam tanta energia quanto eles perderiam se os cérebros dele e o número de neurônios dele fosse maior. E nisso, a teoria dela se baseia de que o cérebro humano é maior e, portanto, mais bem desenvolvido que o de outros primatas e outros mamíferos, por causa da dieta que o Homo sapiens adquiriu há milhares de anos. E isso agradou a comunidade científica. Ela fala que a mudança de obtenção de energia, de forma de obtenção de energia dos alimentos, permite que nós tenhamos o número de neurônios e o peso que nós temos. E essa possibilidade surge através do cozimento. Nós somos os únicos primatas que conseguimos cozinhar. Então, através do cozimento, os alimentos são pré-digeridos fora do corpo. Então, quando nós o ingerimos, a digestão no nosso estômago, no nosso intestino, ela acontece de forma mais rápida. E a gente acaba obtendo mais energia em menos tempo, o que acontece de forma diferente com os primatas e que acontecia antes da descoberta do cozimento acontecer. E isso faz com que ela acredite que a explicação do nosso cérebro ter evoluído rapidamente se baseia, se tornando grande, ao mesmo tempo que permanecia como um cérebro de primata, porque o que nos diferencia é o tamanho, porém, dos primatas, é o tamanho, mas principalmente o número de neurônios e a nossa capacidade de conseguir mais energia em menos tempo. Porque se isso não acontecesse, nós precisaríamos de um período muito maior
nos alimentando para conseguir essa energia necessária. Porém, o cozimento faz com que isso não aconteça e seja muito mais efetivo e rápido. Então, assim, dessas duas descobertas revolucionárias, o que fica é isso, que a vantagem de nós sermos humanos é que nós possuímos o maior número de neurônios no córtex cerebral. E isso explica as notáveis habilidades cognitivas que nós possuímos. Essa é a vantagem, que é uma vantagem notável, mas não especial. É o que nos torna quem nós somos. E o que nós fazemos, diferente de qualquer outro animal, é cozinharmos. E ela acredita e defende que isso explica o grande número de neurônios que possuímos. Então, o número de neurônios que nós possuímos com a habilidade de cozinharmos está totalmente atrelada com as descobertas e pesquisas que ela realizou. Enquanto às obras, Susana já escreveu 8 livros. Em 2016, o mais recente, A Vantagem Humana, como o nosso cérebro se tornou super poderoso, que vai vai fazer uma divulgação científica com as descobertas que ela fez, que nós falamos anteriormente. Falando Ciência, que é de 2015, vai mostrar como divulgar a ciência, né? Vai ajudar o pesquisador ou o professor iniciante a falar de ciências, a fazer divulgação científica, como se fosse um manual de instrução. Pílulas da neurociência vai mostrar mais a questão da ciência do cotidiano, vai mostrar mais as relações humanas e como o cérebro vai influenciar essas relações humanas. Como é que a gente consegue controlar. Também é um tipo de manual de instrução, mas é uma coisa mais do cotidiano. E esse de 2007 é abarcando todas as descobertas feitas nesse período. Para obras mais antigas da autora, né? Nós temos uma publicação de 2007, na qual o título da obra se chama Por que o Bocejo é Contagioso. Nesse livro é um livro de divulgação científica. Como todos os livros da autora de divulgação científica, a linguagem é extremamente simples, né, para as pessoas entenderem, mesmo que elas não tenham um grande conhecimento em biologia, em física, em ciências no geral. São livros super acessíveis para as pessoas leigas e são livros riquíssimos em conteúdos da neurociência. Nesse livro do Porquê o Bocejo é Contagiante, ela reúne 80 perguntas sobre comportamentos do nosso cotidiano, como normalmente a gente costuma fazer e costuma agir, e muitas vezes a gente não se questiona sobre esses comportamentos, é algo meio que automático, mas muitas vezes a gente acaba parando para pensar por que eu senti medo assistindo aquele filme de terror, por que eu bocejei quando outra pessoa bocejou, por que eu me cocei, por que chocolate é tão viciante. São coisas que ela vai explicar nesse livro em 1, 2, no máximo 3 páginas, com uma linguagem super simples e que qualquer pessoa pode ler, pode entender e pode se interessar, além de ser muito interessante para trazer para dentro da sala de aula, para trabalhar com os alunos, para despertar essa curiosidade deles e instigar, fazer com que eles se questionem sobre as coisas que eles fazem no dia a dia, sobre o comportamento deles no cotidiano. Outro livro também, publicado em 2005, é O Cérebro Adolescente. Nesse livro, ela vai falando sobre como o cérebro é visto em muitos livros de neurociência como um órgão que ele se desenvolve mais até os 4, até os 3 anos, 4 anos e no máximo até os 10. E acabam esquecendo, né, de citar a parte da transição ali entre a infância e a fase adulta, que é uma fase que o cérebro não está totalmente formado
E por causa disso, muito do comportamento adolescente é influenciado por causa disso. E muitas vezes o senso comum costuma achar que só são os hormônios, né, responsáveis por esses comportamentos de temperamento, de reatividade que os adolescentes têm, mas ela vem tratar nesse livro que não é somente isso, não são só hormônios, e que na verdade o hormônio sexual seria o único que estaria atuando realmente nesse momento de forma muito proeminente, porém o cérebro também ele não está totalmente formado, principalmente a parte do córtex pré-frontal, que é a principal região do cérebro responsável por nossas decisões, pelo planejamento e por um pensamento, uma capacidade de prever coisas que vão acontecer e assim fazendo com que a gente tenha um comportamento, tome decisões mais conscientes e tenha mais empatia também pelas coisas, pelos outros. Em 2003, ela publica o livro O Cérebro e os Prazeres da Vida Cotidiana, no qual esse livro ela vai trabalhar a fisiologia dos desejos. Então, ela coloca no título sexo, drogas, rock and roll e chocolate, que são coisas que vão provocar um prazer, porque vão trabalhar ali na região do cérebro responsável pelo sistema de recompensa. Então, ela vai trabalhar com esse sistema de recompensa e mostrar como essas coisas, o porquê que essas coisas que a gente consome e que dá prazer, faz com que a gente queira consumir cada vez mais. E isso em algumas pessoas que têm uma tendência maior, genética maior a ser propensas a desenvolver um tipo de vício, pode ser nocivo. Então, ela vai trabalhar fisiologicamente, ela vai mostrar como isso acontece no nosso cérebro, por que nosso cérebro acaba querendo cada vez mais consumir essas coisas e como isso pode gerar um vício. Em 2002, ela publicou o seu primeiro livro, que foi chamado de O Cérebro Nosso de Cada Dia, e que também esse título do livro foi o mesmo título que ela utilizou no site dela. Ela teve um site que manteve por 2 anos, que tinha esse mesmo título desse livro, onde ela também fazia trabalhos de divulgação científica. E esse livro também, ele inspirou um quadro no Fantástico, onde ela ia no Fantástico explicar sobre curiosidades do nosso cotidiano em relação à neurociência do nosso cérebro, o que é que o nosso cérebro tinha a ver com esses comportamentos. E esse livro é justamente sobre isso, para explicar coisas também do nosso dia a dia que a gente não sabe, como por que nós precisamos dormir todos os dias, porque precisamos comer, porque a gente desenvolve vícios. Ela também aqui vai explicar, num geral, sobre o funcionamento do nosso cérebro em relação às nossas atitudes do cotidiano.